Bom, gente, então vamos lá. Agora vamos dar continuidade aqui ao curso e agora a gente passa para o que eu chamaria aqui de terceiro bloco, tá? Do curso. Então, no primeiro bloco a gente tratou do Campbell, do Jung, nessa interpretação mais psicológica, ou no caso do Campbell, ao menos mais desvinculada das grandes tradições. Depois a gente passou para o tradicionalismo, como eu disse na aula anterior, me parece uma antessala, né, um local de diálogo entre as diversas tradições, mas que não deve ser em si mesmo um caminho espiritual. E agora a gente passa, agora a gente efetivamente entra num desses caminhos. E no meu caso, obviamente, é o caminho com o qual eu tenho maior familiaridade, é o caminho cristão. E para isso eu vou centrar minha análise em dois autores, dois irmãos, né, já falei isso algumas vezes, que me parecem representar muito bem uma abordagem cristã relativa ao simbolismo. Dois pensadores contemporâneos, acessíveis, com um livro publicado, um livro muito fácil de ser lido, muito didático. Não sei se é tão fácil de ser lido, mas um livro que se pretende muito didático, que consegue ser muito didático, na minha opinião, embora os assuntos lá sejam complexos, então isso traz um certo nível de dificuldade. E o outro é um palestrante, ele é um artista, né? O Jonathan Pageau é esse palestrante, o Mathieu Pageau é o escritor. O Jonathan Pageau é um palestrante, ele é originalmente um artista ortodoxo, né, que pinta ícones, mas ele se popularizou como um grande palestrante, um grande divulgador de conhecimentos simbólicos, de interpretações simbólicas no YouTube, em palestras, em cursos, etc. Essa vai ser a base, tá? Aqui do que a gente vai falar daqui para frente em termos de interpretação tradicional. E como eu também já disse na aula anterior, isso me parece representar muito mais uma continuidade do que uma ruptura, uma vez que o próprio Jonathan, Mathieu Pageau, eles foram muito influenciados pelo René Guénon. E isso fica bem claro das considerações, da linguagem da linguagem de que eles se utilizam para tratar do simbolismo. Por exemplo, quando eles falam em tempo e espaço, isso me parece ecoar alguns conceitos que aparecem muitas vezes no Guénon, tá? E eles referenciam René Guénon muitas vezes também. O Mathieu Pageau não exatamente, porque no livro dele não há referências explícitas, por escolha metodológica, que muitos criticam. Eu não vejo como um grande problema, mas muitos criticam. E o Jonathan, sim, nos seus vídeos, eventualmente ele critica os tradicionalistas, mas muitas vezes ele cita o Guénon de forma muito respeitosa. Enfim, embora com críticas que, em boa medida, ressoam as minhas próprias críticas que eu teci na aula anterior. Tá bom? Nesse primeiro bloco, em vez de já entrar no tema do simbolismo, eu vou só dar um panorama geral, tá? Assim, em vez de falar concretamente dos símbolos, os símbolos do céu, da terra, do espaço e do tempo, principalmente, que são os símbolos centrais do livro do Mathieu Pageau, eu vou fazer algumas considerações sobre essa relação complexa entre ciência e religião. E eu vou já começar a introduzir qual é a visão que eles apresentam relativo ao simbolismo e como uma retomada da visão simbólica da Bíblia, por exemplo, porque aqui realmente a gente entra no cristianismo, então a gente vai necessariamente falar de interpretação simbólica da Bíblia. Como uma interpretação simbólica da Bíblia é capaz de permitir novamente um diálogo entre ciência e religião sem que isso se torne... sem que pareça que a gente está diante de duas realidades que não conseguem se aproximar de forma nenhuma, sem que a gente caia, seja no cientificismo materialista, ateísta, que não vê qualquer valor na religião, e também sem cair, por outro lado, num fundamentalismo que crê que os fatos descritos na Bíblia devem ser interpretados quase sob lentes científicas e materialistas também. Por exemplo, há muitos fundamentalistas que brigam para que a narrativa do Gênesis, ou tentam argumentar que a narrativa do Gênesis realmente ocorreu tal como ali escrito, né?
ou enfim, que o mundo realmente tem 6.000 anos, como há sugestões no Antigo Testamento, como se realmente Deus, né, como quase como um ser material, tivesse confeccionado a mulher a partir de uma costela, retirado por meio de uma operação cirúrgica, talvez uma costela, e dali moldado uma mulher, ou como se a serpente de fato fosse uma serpente, tal como a gente a gente não encontra serpentes por aí, né? Pelo menos espera-se que não encontremos serpentes nas cidades em que a gente vive, a não ser que você viva em meios muito rurais, mas os fundamentalistas tendem a entender que a serpente narrada no Gênesis seja a serpente que a gente pode encontrar na natureza, no zoológico, no Instituto Butantan, né? E na visão deles, o que acontece, e aqui eu começo a falar um pouco mais de qual é essa visão, eles defendem uma ideia de que a enorme maioria, talvez 80% das questões envolvendo simbolismo, se trata na verdade de um problema de linguagem, no sentido de que a gente não entende mais o significado das palavras empregadas na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, mas a gente não entende mais a função que a gente poderia chamar de naturalmente simbólica da linguagem e de algumas palavras em especial, que tem um significado próprio. E esse significado não é simplesmente o significado que a gente tem em mente hoje em dia. Antes de falar disso, eu vou dar um exemplo de como isso acontece a partir de uma situação hipotética. Vamos supor que a humanidade de hoje é extinta, acontece qualquer coisa com a nossa humanidade, mas a gente deixa textos ainda. Ou a humanidade, enfim, simplesmente evolui e acontecem muitas coisas. E daqui a 5.000 anos, uma civilização já muito diferente da nossa, vamos supor que seja ainda mais literalista, ainda mais materialista, ainda mais cientificista, ela encontra documentos escritos por alguém dos nossos tempos, tá? Documentos escritos hoje por alguém. Eu pensei numa carta de amor, tá? Uma carta de amor de uma pessoa, de um homem para sua amada. E ali o rapaz escreve, por exemplo, a ti eu entrego meu coração, alguma coisa assim. E vamos supor que esse ser humano, daqui a 5.000 anos, leia aquilo e comece a se perguntar, como assim? Entregar o coração? Então eles faziam isso naqueles tempos. O ser humano retirava o próprio coração. Como isso acontecia? E como ele entregava o seu coração se, uma vez retirando, ele ia perder a vida? Então, será que outra pessoa retirava? Enfim, começa as relações mais absurdas, porque numa visão ainda mais materialista, ainda mais literalista do que a nossa, o significado de coração passa a ser simplesmente o órgão humano que bombeia sangue, que tem, enfim, suas propriedades e tal. E estou falando isso para que vocês percebam que uma palavra como coração hoje, ela significa para nós muito mais do que um órgão físico do corpo. Mas ele naturalmente, na nossa linguagem, ele tem uma amplitude de significado que aponta, por exemplo, ao amor, né? A gente identifica o coração com o próprio amor, identifica o coração com a paixão. Eu vou dar um outro exemplo. Faz de conta também, essa mesma pessoa daqui a 5.000 anos, nessa civilização totalmente materialista, encontra um texto, de novo uma carta, um romance, seja o que for, em que existe a expressão de que uma pessoa de repente fala para outra que ela deve esfriar a cabeça. Ou deve colocar a mão na consciência, né? Vamos pensar no esfriar a cabeça. De novo, se não há uma interpretação maior do significado de cabeça e de esfriar, se a interpretação é puramente materialista, a pessoa obviamente vai interpretar aquilo como, imaginando que a pessoa vai colocar um gelo na cabeça, vai mergulhar numa lagoa fria, vai fazer alguma coisa nesse sentido. E a gente sabe muito bem, quando uma pessoa fala para outra esfriar a cabeça, ela está querendo dizer outra coisa, né? Está querendo dizer literalmente esfriar a cabeça, está querendo dizer para
acalmar os pensamentos, relaxar, talvez perdoar, enfim, focar em outra coisa, deixar que o tempo passe um pouco, fazer alguma coisa para desestressar, qualquer coisa nesse sentido. E para os irmãos Pajot, é fundamentalmente isso que acontece quando a gente olha para aqueles textos muito antigos. Então a gente olha para eles a partir de uma perspectiva moldada pela nossa linguagem atual. Então, um exemplo claro, quando nas religiões a gente depara com a ideia de que o ser humano, após a morte, se ele for uma boa pessoa e tal, ele vai para o céu, uma vez que a gente perde o sentido da palavra céu e passa a interpretá-lo basicamente como um local acima de nós, a atmosfera, o espaço sideral, seja lá o que for, isso dá margem para as coisas mais absurdas do mundo, né? E da mesma forma, quando a gente olha para a serpente do Éden, interpreta como uma serpente, tal como a serpente que a gente vê no zoológico, no Instituto Butantan, ou na selva, enfim. Se a gente interpreta a ciência, a serpente dessa forma, a gente está fazendo uma interpretação a partir da nossa redução semântica, do estreitamento da significação que essa palavra já teve um dia. Ela passa a significar apenas uma coisa muito específica, que é esse animal. E a mesma coisa se aplica à árvore, a mesma coisa se aplica ao fruto, tá? A mesma coisa se aplica à nudez, tá? De Adão e Eva nus. A mesma coisa se aplica principalmente nessas histórias do princípio da Bíblia, principalmente no Gênesis, em que as informações são muito condensadas. Se não há olhos abertos para o simbolismo, a discussão cai no absurdo completo. E daí qual é a consequência? A consequência é um embate entre o materialista cientificista, que simplesmente acha tudo aquilo um enorme absurdo e acha que a religião toda não tem nenhum valor, porque aquilo são invencionices que não tem o menor cabimento, são mitos que não guardam nenhuma relação conosco e coisas nesse sentido. E, enfim, isso dá muita força para o discurso ateísta, por exemplo, né? E faz sentido, né? Assim, o próprio Jesus diz que a gente tem que amá-lo, entre outras coisas, com a nossa inteligência. E com a nossa inteligência é uma forçação, um vilipêndio muito grande à nossa inteligência. A gente acreditar, de fato, numa serpente literal, num fruto literal, num céu literal, ou em 6.000 anos literais, ou seja o que for. A gente tem informações suficientes para saber que não é isso, que isso não faz sentido, que isso não tem cabimento, que as coisas não são assim. Tá? Nessa interpretação reducionista. Então, por um lado, vem sentir essas pessoas com mentalidade cientificista que acabam tendendo por isso ao ateísmo, e por outro lado, em resposta, vem os fundamentalistas religiosos que tentam insistir desesperadamente, buscar comprovações científicas de fatos bíblicos, buscar comprovações científicas de que o mar vermelho literalmente se abriu, que houve praga numa determinada época, que o mundo de fato tem só alguns 1000 anos, que enfim, todo tipo de realidade que a ciência, enfim, que tem seus méritos, demonstra novamente que não são realidades verdadeiras, que são só suposições, etc. O fundamentalista religioso insiste nisso, e obviamente isso faz que a religião perca força num nível assustador, tá? E não tem como a religião realmente sobreviver a isso, tá? Porque nesse embate, o fundamentalista, no fundo, ele está partindo de um pressuposto materialista para, a partir dessa lente materialista, e não a partir de uma lente simbólica, interpretar a religião. E a religião, assim, está fadada ao fracasso, tá? Eu já falei outras vezes aqui durante esse curso. É uma interpretação literalista, por exemplo, da ideia de um centro de mundo, que faz diversos religiosos entenderem que, de fato, um determinado local físico
deve ser o centro da sua civilização. Isso entra em conflito com outras religiões que eventualmente entendam que aquele mesmo local deve ser o centro da sua civilização. E duas civilizações acabam, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, tá? Isso literalmente é verdade no mundo físico, e a gente sabe que no mundo geopolítico também é verdade que duas civilizações igualmente não ocupam o mesmo espaço na mesma época, tá? O que acontece na verdade é um enorme conflito, como a gente vê hoje, tá? Então existe uma armadilha, tá? Quando a gente perde de vista a interpretação simbólica, que não é só isso, mas em grande medida é uma interpretação capaz de entender a amplitude semântica, amplitude de significado de diversos termos que existem lá, sem reduzi-lo a uma interpretação só. Então, olhar, por exemplo, para a serpente, não simplesmente como uma serpente, mas como uma representação do próprio fluxo de mudanças, da própria dissolução da ordem estabelecida. Quando a gente percebe que a serpente, então, não é só um animal rastejante, mas pode ser um animal rastejante, mas muito mais do que isso. É uma palavra que expressa a mudança de uma ordem, de uma realidade ordenada, e uma dissolução dessa ordem, uma transformação dela, talvez no seu oposto. A partir do momento que a gente, enfim, não entende isso, a gente está fadado a perder a própria religião, a perder de vista o valor da própria religião. A partir do momento, por outro lado, em que a gente liga, é quase uma realfabetização, a partir do momento que a gente se abre à possibilidade de novas interpretações, de novos estudos, de novas significações para aqueles termos, para aquelas histórias, aí sim a nossa religião pode sobreviver, tá? E eu tenho essa ideia muito convicta de que a religião ela só vai poder sobreviver nos próximos anos, nas próximas décadas, nos próximos séculos, se essa dimensão simbólica da religião for revivida, tá? E isso é um trabalho árduo, tá? Porque a gente perdeu, eu perdi. Nós somos pessoas do mundo moderno, muito distantes daquela cosmovisão que norteava naturalmente os antigos. Hoje essa cosmovisão não nos norteia naturalmente. Então a gente tem que ir tentando compreender de novo, tentando abrir os nossos olhos para essa forma de ver as coisas. E aí sim, a gente consegue olhar para aquelas histórias que parecem absurdas e compreender mais profundamente o seu significado, e compreender que aquelas histórias que parecem absurdas na verdade tem muito a ver com cada um de nós, com o nosso destino, com o que é esperado do ser humano sobre a Terra. São histórias capazes de fato fornecer um sentido redentor para a nossa vida. Tem um comentário que eu acho muito inteligente, tá? Vou trazer uma autora junguiana aqui de novo. A Marie-Louise von Franz, ela fala o seguinte sobre os mitos, sobre os contos de fada. Isso para mim se aplica às religiões, mas acima de tudo ela fala o seguinte, que para ela, no fundo, os contos de fada verdadeiros, aquelas histórias, as mitologias autênticas e dotadas de verdadeiro sentido, de sentido profundo, de sentido espiritual, elas fundamentalmente contam sempre a mesma história, só que é uma história tão rica que elas nunca dão conta de abarcá-la por completo. Essa história é a história do ser humano, a história do propósito do ser humano, da origem do ser humano, do caminho do ser humano, do que é esperado do ser humano. É fundamentalmente, né, a gente já falou disso algumas vezes, a história de alguém que vive num mundo estranho, decaído, em algum momento vai perceber isso, vai se sentir impelido a abandonar seu comodismo nesse mundo estranho, e vai recusar essa aventura, mas espera-se que em algum momento concorde com essa aventura, vai perceber fundamentalmente que o seu maior inimigo é ele mesmo, e vai embarcar numa jornada absolutamente misteriosa em busca, por um lado, da superação do seu falso eu, e por outro lado, da descoberta do seu verdadeiro eu, que é um eu em comunicação plena com alguém que vai infinitamente além dele próprio.
que é a realidade divina. Então essa é a jornada que eu estou condensando aqui de forma muito simples. E é basicamente essa jornada, por exemplo, que o Campbell apontou na sua ideia do mito do herói. É basicamente essa jornada que o Jung condensa de forma, em termos mais científicos, quando ele fala do processo de individuação, e essa jornada que vai ser encontrada nas mais diversas religiões, como os tradicionalistas vão dizer, e essa jornada que vai, agora entrando no cristianismo, que vai aparecer no cristianismo de diversas formas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E só que para que a gente perceba que o cristianismo no fundo se trata disso, o cristianismo no fundo se trata dessa grande história, o cristianismo é uma religião capaz de apresentar essa história com traços muito vivos e muito ricos, e talvez mais ricos do que qualquer outra tradição, a gente só vai perceber essa grandeza do cristianismo a partir do momento em que a gente conseguir abandonar, ou, enfim, colocar em segundo plano nossas tendências, primeiro, a interpretar tudo de maneira absolutamente cientificista, literalista, materialista. Em segundo lugar, abandonar também tendências a interpretar a religião sob um aspecto puramente moral, porque é claro que existe moral na religião, em todas as religiões, mas é ainda um aspecto bastante secundário. E, enfim, a gente só vai redescobrir essa grandeza a partir do momento, sim, em que, muito além da interpretação literalista, da interpretação moral, a gente conseguir abrir nossos olhos para essa interpretação simbólica, para a compreensão do real significado das coisas que estão escritas lá, do significado mais profundo, do significado mais verdadeiro, e que no final das contas aponta para essa grande história que as religiões em geral contam, e que o cristianismo também conta de uma forma muito própria, muito particular e muito emblemática, principalmente porque o cristianismo tem como dado, né, como realidade inafastável a encarnação, que é uma união plena, né, do mais profundamente espiritual, do significado mais absoluto das coisas, e do mais propriamente terreno, né? Jesus Cristo, ao ser Deus, homem, é uma realidade simbólica dessa união plena entre espírito e matéria, né? Então é isso, acho que para o primeiro bloco é o suficiente. Eu gosto muito desse tema, eu exploraria muito mais, mas acho que o importante aqui nesse primeiro momento é que minha proposta inicial aqui é tentar só deixar claro, tá? Deixar clara essa visão dos irmãos Pajot de que essa antinomia, né? essa dicotomia que parece absoluta entre o cientificismo e o fundamentalismo, ela só pode ser de fato superada e resolvida se a gente encontrar o caminho do meio, e o caminho do meio é um caminho de reapreciação do significado real de palavras muito antigas. E isso é um passo gigantesco no sentido da gente compreender de fato o simbolismo presente no cristianismo. Tá bom? No próximo bloco a gente explora isso um pouquinho mais.